Olá, pessoal, muito boa tarde. Giliardi Jorge do Rio de Janeiro, professor Evandro Teruel em São Paulo e o nosso ilustre advogado Rafael Salles. Hoje, um sabadão, ele vai estar passando um resumo de algumas atividades, de algumas vitórias bastante importantes agora que aconteceram nos últimos dias, tá bom? E com a palavra aí, o nosso brilhante, ilustre, gente boa, nosso professor Evandro Teruel. Giliardi, eu não tenho Bitcoin, hein, Giliardi? O elogio aí valeria pelo menos um satoshi, viu? Mas eu Glória. agradeço. Giliardi, eu sou seu fã. Primeiro, tenho que dizer isso, porque depois que você entrou no movimento, que eu, como a maioria das pessoas, quando nós vimos o que você fez sozinho lá na Record, isso nos inspirou e inspirou a nossa luta. Eu estou nessa luta desde o início, desde 2019, quando muita gente ainda achava que a Atlas ia pagar. Eu já tinha sacado ali que a Atlas não ia, depois de umas tentativas frustradas de reunião lá com o pessoal da Atlas, né? Então, a nossa luta vem desde lá. E lá em 2019 foi quando eu fiz a denúncia no Ministério Público Estadual em nome de um grupo de mais de 600 pessoas e essa denúncia ela foi aceita. E, basicamente, a maior chance que a gente tem hoje na justiça, ela vem dessa denúncia que está lá atrás. Doutor Rafael, eu conheci logo depois e o doutor Rafael, ele foi, para você ter ideia de quão essencial ele foi, que quando ele entrou no nosso, quando ele me conheceu, me ligou e a gente conversou, ele deu uma assessoria jurídica na área criminal tão importante que tudo que a gente conseguiu na Polícia Federal até hoje e que a gente espera que prenda o Rodrigo Marques e todo o bando dele, veio graças ao esforço do Dr. Rafael e assessoria do Dr. Rafael, que gentilmente está fazendo esse trabalho aí na Justiça Criminal gratuitamente. E a única coisa que a gente pede, eu creio que o Dr. Rafael também pede, é a sua colaboração no sentido de apoiar as ações e apoiar o Dr. Rafael nessa luta, né? A gente é muito grato, Dr. Rafael, por tudo isso. E a gente sabe que você tem boas notícias em relação a tudo que está acontecendo, tanto na esfera, tanto no Ministério Público quanto na Polícia Federal, e todo mundo aqui está ansioso para saber e para obter aí as suas informações e seus conselhos aí. Então, doutor Rafael, obrigado por ceder esse tempo e participar conosco. Giliardi, um prazer aí estar com você, viu? Abração, vamos lá, doutor Rafael, vamos nessa. Boa tarde, professor Evandro, Giliardi, é um prazer novamente estar aqui com os senhores para esclarecer para o pessoal aí do mundo cripto essa questão e esses reflexos que enrolam, né? Esse mundo da Atlas Quantum e as pessoas que estavam à frente da sua administração. Graças a Deus, nesses últimos dias, depois de um incansável trabalho, conseguimos aqui no escritório obter algumas informações acerca desse passo que foi dado aí na Justiça Federal, e agora com o levantamento da relatoria lá em Brasília, do conselheiro procurador regional da República, que nós também levamos até o seu gabinete o pedido para estarmos despachando com ele e pleiteando para que o caso siga a linha dos crimes federais. Por conta de alguns fatos que eu pretendo aqui explanar rapidamente para todos, de uma forma bem simples, bem didática, para que vocês entendam de uma forma, como eu tento passar para os alunos em sala de aula, para que todos vocês tenham um certo conhecimento, então, do que está acontecendo. Quando o professor Evandro nos conheceu lá em maio do ano passado, eu falei assim, professor, nós não podemos deixar o Departamento de Polícia Federal de fora desse caso. Por quê? Humildemente, o nosso entendimento é que o caso da Atlas se amoldaria quase que por inteiro e completamente
na Operação Egípcios, que foi deflagrada lá no estado do Rio Grande do Sul, através da empresa Indel, que foi, na ocasião, arrolada como empresa através da qual os seus sócios gerentes e os seus administradores perpetraram vários crimes contra o sistema financeiro nacional, assim como lavagem de dinheiro, crime de organização criminosa e tudo mais. Bom, se os senhores me permitirem, vou aqui compartilhar a tela do meu computador para tentar explicar para os senhores o porquê, então, nós tentamos seguir essa linha de que, em tese, esses fatos têm que ser julgados e apreciados pela Justiça Federal. Bom, primeiramente, eu queria abrir aqui para os senhores uma decisão que foi encampada pela juíza federal, doutora... Isso é público agora, não tem por que ocultar o nome dela, doutora Fabiana Alves Rodrigues. Vocês conseguem enxergar bem na tela aí? Quer que eu aumente um pouquinho mais? Acho que eu vou aumentar um pouquinho, tá? Pessoal, é o seguinte. Trata-se de inquérito policial instaurado na Polícia Civil em 23/1/2020, por portaria para apurar possível crime previsto no artigo 2º, inciso 9, da Lei 1521 de 51. Para quem não conhece, essa lei é a lei dos crimes contra a economia popular, também chamada do crime, aí está previsto o crime de pirâmide financeira, também o famoso crime do esquema Ponzi, né? Que agora, recentemente, o doutor Artemio fez a proposta para que fosse alterado no ordenamento jurídico brasileiro, a inserção específica desse crime fosse elevada às suas penas. Por quê? Essa pena hoje ela é muito pequena. Se você for analisar, ela é um crime de menor potencial ofensivo. O que isso chama é regido até pela a Lei 9.099, que é a Lei dos Crimes dos Juizados Especiais. Mas vamos lá, seguindo aqui. Após a requisição do Ministério Público, o que aconteceu aqui? O professor Evandro Teruel, lá em janeiro do ano de 2020, né, professor? 2020. Ele protocolou. Quer falar, professor? Não, Rafael, é isso mesmo. Tá. Lá no começo do ano de 2020, o professor Evandro, ele protocolou no Ministério Público, depois que ele e a sua esposa, os dois, sem muitos conhecimentos, foram estudando em casa mesmo, protocolaram um modelo de denúncia lá no Ministério Público do Estado, de São Paulo, e isso teve um efeito, porque o promotor, então, remeteu para a Polícia Civil investigar. E o caso ficou sob a responsabilidade do DEIC, né, que depois de um certo trilhar de investigação, no final, o relatório do delegado da Polícia Civil, ele concluiu que os crimes, em tese, seriam praticados contra o sistema financeiro. Eu tenho aqui para compartilhar também com vocês esse relatório. Esse relatório que data vou achar aqui para os senhores, do dia 14 de julho de 2020, que foi subscrito pelo delegado André Junge Icari, delegado de polícia do DEIC na época. Então, o que ele concluiu? Que existe hoje um entendimento que é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi ventilado lá no habeas corpus 530-563, lá do Rio Grande do Sul, que, para quem não sabe, esse habeas corpus foi impetrado lá no caso da empresa Ideal, que tinha exatamente aquilo que está acontecendo em São Paulo. Existia uma guerra entre o promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul e o procurador da República, entendendo que não era atribuição de um e de outro na época, a defesa lá das pessoas que estavam sendo investigadas queria que fosse para a Justiça Estadual, mas lá no Estado do Rio Grande do Sul, o procurador da República
ele assumiu a roupagem de procurador e falou, não, o caso tem que ser julgado pela Justiça Federal. E ele ofereceu denúncia a partir o que eu falo denúncia? É ação penal contra os praticantes desses delitos lá dessa empresa do Rio Grande do Sul. Então, nesse habeas corpus aqui, que ficou assentado e pacificado, que foi julgado em 5 de março de 2020, o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que a oferta pública de contrato de investimento coletivo sem prévio registro incide as disposições da Lei 7492, que essa lei é a lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, que são os crimes federais que eu tanto falo nas nossas lives, aí também com o professor Evandro e com o Giliardi. Por quê? Essa forma de contrato, ela consubstancia uma espécie de valor mobiliário. E existe essa diferença hoje. Por quê? O Bitcoin, propriamente dito, ele não é uma moeda regulamentada pelo Brasil, então ele não pode ser considerado valor mobiliário. Mas o que é considerado valor mobiliário hoje para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários? A sua oferta publicamente. Então, essa forma de você contratar publicamente, ofertando esses contratos de investimento, elas caracterizam o valor mobiliário. Por isso, da atuação da CVM, lá naquela deliberação 826, que eu falei para os senhores também, se tratando de que a própria CVM, que é uma autarquia federal, indicou a possibilidade de a Atlas ter esbarrado nesses crimes. Não sou eu que estava falando. A própria autarquia, através de pessoas técnicas que são concursadas, apontaram isso. E o delegado descreveu aqui que seria a infração que poderia caracterizar infração ao artigo 27C dessa lei. É a lei dos 6.385 de 76. O que fala a ementa aqui desse habeas corpus? Operação Egito, suposta incompetência da Justiça Federal, manifesta a improcedência. Caso que ostenta contornos distintos, é de um caso que teve aqui no estado de São Paulo, que foi denúncia ofertada, na qual narrada a efetiva oferta de contrato coletivo de investimento, atrelado à especulação no mercado de criptomoeda. Valor mobiliário, que está previsto lá no artigo 2º, inciso 9, dessa lei 6.385, que é a lei que regulamenta o mercado de capitais hoje aqui no sistema brasileiro. Poucos profissionais do direito trabalham com essa lei, e então essa lei regulamenta, tem uma parte lá, que é a partir do artigo 26 seguintes, que regulamenta a parte criminal. Então, em tese, você ofertar isso publicamente caracterizaria infração ao artigo 27C dessa lei. Valor mobiliário, como eu coloquei, incidência dos crimes previstos nessa lei, 7492, competência da Justiça Federal, porque essa lei trata disso lá no artigo 26 também, que inclusive para processar os delitos conexos. E existe uma súmula que eu sempre estou tratando dela, que é a súmula 122 do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que fala que esses crimes têm que ser reunidos para julgamento conjunto na Justiça Federal. Bom, eu vou pular aqui a questão da leitura, porque fica muito cansativo, e vou agora compartilhar com os senhores o que está acontecendo nos bastidores da Atlas. Vamos lá. Pessoal, só para retomar aqui, a deliberação a qual eu falei, deliberação da CVM 826, de 13 de agosto de 2019, oferta irregular de contrato de investimento coletivo no mercado de valores imobiliários, previsto lá nessa lei 6.385, tá? Olha aqui, quem não teve acesso ainda a isso, fale. Alertar os participantes do mercado de valores imobiliários, em geral, que a Atlas Serviços e Tecnologia e o senhor Rodrigo Marques dos Santos não se encontram habilitados a ofertar publicamente títulos ou contratos de investimento cuja remuneração estaria atrelada à compra e venda automatizada de criptoativos. Bom, não precisa resumir mais nada, né? Então, os senhores estão vendo que é um documento que foi exarado por uma autarquia que tem atribuição para regulamentar e fiscalizar isso aqui no Brasil. Então, é um documento público. Quem quiser, depois o professor Evandro Teruel e o Giliardi pode compartilhar com os senhores. O que aconteceu? Pessoal, depois disso aí tudo, durante a investigação que estava aqui no DEIC, em maio do ano passado, eu entendi aqui no escritório, representando os interesses do professor Evandro,
que nós deveríamos levar o caso até a Superintendência da Polícia Federal. O que eu fiz, então, fiz protocolar uma representação para a instauração desses delitos em tese praticados, que foram apontados lá pela CVM. Então, existe hoje em trâmite essa apuração preliminar lá na Polícia Federal, que os senhores sabem aí, que segue o número, o professor Evandro vive compartilhando com vocês. Só que, paralelamente a isso aí, está tramitando também aquela investigação que eu já falei, que o professor Evandro iniciou lá no Ministério Público, que isso hoje foi remetido para a Justiça Federal. Está tramitando aqui pela 10ª Vara Criminal em São Paulo. E essa magistrada, a doutora Fabiana, ela exarou essa decisão e ela entendeu o quê? Continuando lá, que depois o Ministério Público Estadual requisitou a instauração desse inquérito e foi remetido para a Justiça Federal, por quê? Por meio de despacho da Justiça do Estado de São Paulo. Quando chegou lá na Justiça Federal, o que a juíza federal fez? Pediu para o Ministério Público Federal, através do Procurador da República, se manifestar. O que fez, então? Ele fez uma manifestação. E ele entendeu que ele vislumbrou a prática do crime de estelionato em prejuízo de particulares, cuja competência e processamento é da Justiça Estadual, por entender que os representantes do Grupo Atlas teriam simulado a intermediação de captação de investimento a fim de auferir vantagem indevida, de modo que esses investimentos nunca se concretizariam. E ele declinou, então, a competência para a Justiça Estadual. Infelizmente, a juíza federal, ou felizmente, pediu para que o caso fosse remetido para o Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Estudando novamente o caso, pesquisando, no ano de 2020, exatamente no dia 5 de junho de 2020, quando as coisas estavam pegando fogo lá, que a gente foi, exatamente uma semana depois que a gente foi, acho que na mesma semana que nós fomos protocolar na Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento. Não é mais o Procurador-Geral da República que vai resolver agora esse conflito. Esse conflito vai ser resolvido agora pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E o nosso escritório conseguiu contato lá em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público. Através de um levantamento, nós chegamos, então, ao processo, que é o processo 1.00058/2021-68, que está no gabinete do conselheiro procurador da República, Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto. Só que, pessoal, essa data de distribuição foi no dia 22 de janeiro desse ano, e até hoje não teve movimentação, entendeu? Entenderam? Quer dizer, entenderam, né? Nós estamos falando para mais de uma pessoa aqui, desculpe. O que existe hoje, então? O travamento dessa atribuição, se é do Procurador da República para continuar na Justiça Federal, ou se vai se decidir para remeter para o promotor de justiça a nível estadual. Só que, pessoal, o que eu quero conclamar a todos os senhores hoje, o caso necessariamente precisa ter esse viés federal. Por quê? Muito simples. Se ficar caracterizado apenas o delito de estelionato, nesse caso, hoje ele é um crime que a lei prevê a representação como forma de procedibilidade. E o que os senhores vão ter que fazer, então? Não basta só a denúncia. Todos vocês vão ter que correr lá na Polícia Civil ou no Ministério Público e manifestar formalmente o seu interesse em representar criminalmente contra alguém. Porque assim fala o Código Penal, que teve alteração recente sobre isso. Então, eu vou ler aqui para os senhores uma coisa. Estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Reclusão de 1 a 5 anos. A pena é muito baixa. A pena é muito baixa. E vai ficar apenas responsável, a responsabilidade, se ficar caracterizada apenas nesse tipo penal,
É uma coisa que, ou seja, toda a batalha e a luta que os senhores estão encampando vai por água abaixo. Por quê? A Lei 9.099, que é a lei que regulamenta os juizados especiais cíveis e criminais, lá no artigo 89, fala que para esses tipos de delito, o promotor de justiça, inclusive, pode oferecer a suspensão condicional do processo, que é o instituto hoje que o direito penal e o direito processual penal brasileiro tem, que é uma forma de acordo que o promotor pode fazer com a pessoa, em tese, praticante desses delitos, que ele não vai responder ao processo, porque o processo, então, vai ficar suspenso. E, ao final, se ele cumprir todos esses requisitos, vai ter a sua pena extinta. Eu vou abrir aqui para os senhores verem do que eu estou tratando. Olha o que o que fala o artigo 89 dessa lei. Nos crimes em que a pena mínima acominada for igual ou inferior a 1 ano, o que fala o Código Penal? Estelionato. Pena reclusão de 1 a 5 anos. O que fala a Lei 9.099? Pena mínima acominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos por esta lei ou não, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, oferecer a denúncia é entrar com ação penal contra os supostos praticantes de um fato tipo. Poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado e não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos da suspensão condicional da pena. Pessoal, todo mundo sabe, nós estamos brigando para que as pessoas envolvidas nesse caso sejam responsabilizadas. Não existe nada oficial hoje, então não existe processo, ninguém está condenado. Quando bater na porta da Justiça Estadual isso aqui, o promotor vai fazer isso aqui, ó, que ele é obrigado a fazer, porque a jurisprudência hoje entende que o promotor ele tem que oferecer, porque senão o juiz pode discordar e remeter depois para o colégio de procuradores de promotor, no caso, com atuação, para decidir contrariamente a isso. Então, quer dizer, hoje, no direito brasileiro, hoje, a Constituição, ela assegura as garantias do devido processo legal. Isso aqui faz parte. Então, infelizmente, por mais atos e crimes que uma pessoa possa ter cometido, isso aqui se aplica no caso que nós estamos discutindo aqui. Então, o que eu queria que os senhores entendessem é o caso precisa ser abordado pela visão dos crimes federais. Porque se ficar no estelionato ou no pirâmide financeira, pode até ficar. O problema é que se a gente conseguir tipificar também um crime contra a ordem tributária ou um crime contra o sistema financeiro, a Justiça Federal vai julgar e vai abarcar também para a reunião conjunta desses fatos. Agora, se ficar só no estelionato, na Justiça Estadual, não vai dar em nada. Infelizmente. É aquela famosa história. No Brasil, o crime compensa. Então, o que eu queria chamar a atenção dos senhores é que hoje nós fizemos um levantamento que o caso está em Brasília e nós vamos despachar com o procurador lá no Conselho Nacional do Ministério Público e explicar para ele. E nós nos habilitamos no processo criminal aqui em São Paulo também, isso vai ser mantido sob sigilo, para fazer outros requerimentos. Então, eu vou deixar agora o professor Evandro para ele explicar o que os senhores terão que fazer, porque eu não posso explicar isso para os senhores. Então, o professor Evandro vai explicar. Então, assim, pincelando, o que eu queria deixar claro hoje para os senhores é que a nossa novidade é isso, que o caso está lá e nós conseguimos uma porta para despachar com esse procurador da República lá em Brasília. Beleza, pessoal? Desculpa se ficou um pouco cansativo, mas, como eu sempre digo, os senhores precisam dessa explicação, porque o profissional do direito tem que fazer esse tipo de explicação para que todo mundo saiba como é que está hoje. Não é que se trata de chuta para lá, chuta para cá. O caso está parado desde o dia 22 de janeiro, lá em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, agora eu vou deixar a palavra para o professor Evandro, para que ele tome aí a frente e explique aos senhores o que mais precisa. Doutor Rafael, muito obrigado. Eu vou dizer uma coisa, ficou muito claro para mim, essa parte de leis, a gente pega esses documentos aí, e às vezes eu estou bem imerso nisso tudo, então eu consigo entender bem, mas não é fácil. Obrigado por essa explicação de uma maneira bem tranquila. Em resumo, é o seguinte,
Se por um acaso o Conselho Nacional do Ministério Público decidir que é crime de estelionato e é competência do Ministério Público Estadual, isso daí vai ser tratado pelo Ministério Público Estadual, que possivelmente, eu não sei, talvez o doutor Rafael possa me dizer depois, mas possivelmente o Ministério Público Estadual vai tratar isso como estelionato e talvez Rodrigo Marques nem mesmo vá preso, porque são crimes muito brandos. E como ele não tem uma condenação anterior, talvez o cara nem vá preso. Então, a nossa esperança maior é que o Conselho Nacional do Ministério Público decida pela existência dos crimes federais. Crime de formação de quadrilha, contra o sistema financeiro nacional, contra, sei lá, a ordem tributária, contra a economia popular, enfim, crimes de nível federal, porque aí as penas são maiores, como o doutor Rafael disse, e as chances de Rodrigo Marques e o bando dele ficar na cadeia por um bom tempo são muito grandes. Paralelo a isso que está acontecendo no Ministério Público, é importante saber que o doutor Rafael protocolou lá em maio do ano passado a notícia crime lá na Polícia Federal. Isso daí foi para Brasília. A Polícia Federal de São Paulo pediu para Brasília, mandou para Brasília, porque, segundo a delegada da Polícia Federal, disse que precisaria de uma força-tarefa das polícias estaduais, né, porque seria uma coisa interestadual e até mesmo em nível internacional, e Brasília, eu não sei se Brasília já voltou para São Paulo, não sei se está em Brasília, o doutor Rafael pode esclarecer isso depois. Mas, então, paralelo a isso que está acontecendo no Ministério Público, também tem a parte lá da Polícia Federal, que o doutor Rafael protocolou lá, em meu nome, em nome de várias pessoas que estavam nos nossos grupos naquela ocasião, em maio do ano passado. Então, é o seguinte, a nossa esperança é que o Conselho Nacional do Ministério Público decida por deixar a coisa na esfera federal. E aí é o seguinte, eu vou falar uma coisa para você aqui, e essa coisa talvez seja mais importante que eu falei até agora, de tudo que vocês ouviram nos grupos, de tudo que vocês ouviram que eu falei até esse momento. O nosso movimento tem de ser pressionar o Conselho Nacional do Ministério Público para que deixe isso na esfera federal. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu preciso que todos vocês enviem um e-mail para o Conselho Nacional do Ministério Público. E eu vou fazer até um texto. Eu vou fazer um texto com o auxílio aí do Giliardi. Não sei se o doutor Rafael pode participar por uma questão dele ser advogado, mas nós vamos pegar e nós vamos mandar todos nós, você também. Nós precisamos mandar um e-mail para o Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo o quê? Nós vamos pedir para o Conselho Nacional do Ministério Público analisar essa pendência, né? essa discussão se é federal ou se é estadual. Nós vamos pedir para que eles analisem isso rapidamente e para que optem pela esfera federal, para que os crimes sejam encarados como crimes federais, e a gente vai argumentar isso. Então, todos vocês que foram vítimas da Atlas, estão nos nossos grupos e estão ouvindo isso, vai ser muito importante. E dessa vez, eu nem vou pedir para um ou outro, eu vou pedir que você faça disso uma questão de honra, porque esse é um momento essencial. Se você não fizer isso, se a gente não pressionar o Conselho Nacional do Ministério Público para que isso fique na esfera federal, nós podemos ver Rodrigo Marques livre com seus bitcoins, com os meus bitcoins. Isso eu não quero. Então, eu e o Giliardi vamos agitar isso em todos os grupos para que todo mundo envie um e-mail para o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós vamos preparar um texto padrão que você vai poder adaptar. E esse texto, quem quiser pode fazer o seu próprio texto, mas a gente tem que pedir para que o Conselho Nacional do Ministério Público opte por deixar isso na esfera federal, que vai de encontro com a denúncia, já que existe a notícia crime que existe lá na Polícia Federal. E aí sim, Rodrigo Marques e todo o bando dele vai ter uma investigação tão grande em nível federal e mesmo internacional, que não vai pegar só Rodrigo Marques, mas todo o grupo que faz parte disso tudo que a gente está vendo. Então, eu conclamo vocês todos, conclamo a todos vocês.
Nós vamos divulgar isso nos grupos, eu e o Giliardi, e vocês precisam, não estou falando um ou outro, todo mundo precisa mandar um e-mail lá, porque esse é um momento essencial. Esse é um momento essencial. E, antes de passar a palavra para o Giliardi e para o Dr. Rafael novamente, eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Ministério Público e Polícia Federal precisam ser estimulados para tomar a decisão em nome do povo. Ministério Público é para defesa do povo. E nós, povo, que fomos lesados, nós vamos no dia 7 e dia 8 de abril, nós vamos fazer manifestações em frente ao Ministério Público Estadual e em frente à Polícia Federal, na maioria das capitais brasileiras. A gente está organizando isso e nós vamos fazer essas manifestações no dia 7 de abril e 8 de abril. 7 em frente ao Ministério Público, dia 8 em frente à Polícia Federal. E eu também peço que vocês levantem-se e participem dessas manifestações. Nós já temos as peças publicitárias, de faixas, etc. e tal, que a gente vai usar nessas manifestações. Vamos respeitar o distanciamento, né? Nessas manifestações a gente vai ter uma aglomeração, mas com respeito a toda essa questão aí, com a distância necessária para que não haja a contaminação ou não favoreça esse vírus, mas nós vamos fazer. Isso também vai ser importante para pressionar os órgãos públicos a fazer as coisas em favor do público, em favor do povo. É para isso que Polícia Federal, Ministério Público, esses órgãos de justiça trabalham. E eu conclamo vocês a isso. Vou passar a palavra agora para o Giliardi, depois eu gostaria de fazer umas perguntas para o Dr. Rafael, se ele me permite, tá? Giliardi, fala aí, o que você tem de dizer para o pessoal que está assistindo esse vídeo? Família, primeiro que esse vídeo é um vídeo bem técnico. O Dr. Rafael Salles, ele está utilizando o vocabulário de cotidiano dele com palavras técnicas. Não adianta falar assim, pô, esse cara tem que resumir o que ele está falando. Não adianta, não é bem assim que funciona. Tanto que as leis têm todo esse garjão técnico, essas palavras diferenciadas, que realmente, por isso que esse vídeo aqui nem vai ter edição, a gente vai só colocar algumas coisas com o nome das pessoas que vão estar falando, o número do processo, a data, e como o professor acabou de citar, saia do seu comodismo, esquece esse negócio de ficar só no seu sofá, só na sua casa. Se você realmente não tem condição, então você faça igual a boa parte da galera faz, você contribui em doação financeira para comprar material, para poder, com locomoção, com passagem aérea, você consegue contribuir de alguma forma. Mas é inadmissível num grupo que tem 3.000 pessoas juntando tudo, você ter 200, 300 brigando ali por uma causa. Tanto, professor e doutor Rafael, eu tenho a minha relação interna, que eu tenho a minha relação, o fulano, o cicrano, o beltrano, que estão ali nessa luta, nessa causa. Se um dia o escritório do bandido, do vagabundo, entrar em contato comigo, aqui, você quer me pagar? Paga também esse pessoalzinho aqui. Quer acabar com o barulho? Paga esse pessoalzinho aqui. Tem 300 pessoas aqui que querem dinheiro da mesma forma que eu quero. Então, faça alguma coisa pelo seu dinheiro. Não espere doutor Rafael Salles, que está brigando sozinho, o professor Evandro Teruel está brigando. Não adianta, ninguém sozinho consegue nada. União, força e determinação, a gente consegue chegar a algo maior. Agora o professor Rafael vai estar fazendo professor Evandro vai estar fazendo algumas perguntas para o nosso advogado criminalista. Doutor Rafael, bom, eu acho que a pergunta maior é a seguinte. Na atual circunstância, com isso que tem na justiça, e nós incentivamos nos últimos dias centenas e centenas de pessoas a apresentar novas denúncias, tanto na Polícia Federal, nós que eu digo eu e o Giliardi, né? Não é, mas a gente incentivou a apresentar, as pessoas apresentarem denúncias no Ministério Público Estadual do seu estado e na Polícia Federal. E algumas coisas já estão avançadas, como esses processos que a gente começou lá no final de 2019. O que é essencial, o que é necessário para que esses órgãos públicos, eles, nesse momento, o que nós temos que fazer quanto comunidade, quanto grupo de pessoas prejudicadas, para que essas coisas tenham um andamento um pouco mais rápido, respeitando, logicamente, a demora que existe na justiça? Bom, Evandro, eu não vou falar como advogado, mas vou falar como cidadão.
Obviamente que nós vivemos numa república democrática, né? O Brasil é um Estado democrático. E onde as instituições, elas devem atender aos anseios da população. Se você é cidadão, você pode votar, ser votado, e você contribui pagando seus impostos, suas contribuições, suas taxas, você deve cobrar das autoridades. Então, eu como cidadão, vou cumprir o meu papel cobrando da autoridade policial, do promotor de justiça, que eles se mexam e eles atuem. E mandar e-mails em massa, talvez para o Conselho Nacional do Ministério Público, é uma boa saída. Eu preciso deixar bem claro que, obviamente, que o Conselho Nacional do Ministério Público é uma instituição, ela é independente, ela trabalha, tem uma certa fila que tem que ser respeitada, mas, infelizmente, no Brasil, a questão do judiciário é muito morosa. E, embora hoje seja um direito fundamental a duração razoável dos processos, né, e os meios que garantam a celeridade dessa tramitação, o que as pessoas precisam entender é que nem tudo que está escrito na Constituição ou nas leis, eles são cumpridos a fio. Então, precisa de cobrança, precisa realmente de atuação por parte da sociedade para que os órgãos se movimentem. Nós não podemos querer impor unilateralmente uma visão para que o pessoal lá do Conselho Nacional do Ministério Público atue, porque eles têm essa independência, inclusive, que é previsto na Constituição Federal. Só que vocês precisam fazer o papel de vocês, e vocês podem se manifestar pleiteando para que se decida pelos crimes federais, porque isso é a livre manifestação da vontade. Vocês não estão fazendo nada de ilícito, estão pedindo apenas uma coisa que é do direito dos senhores. Obviamente que o procurador vai ter a sua independência para dar o parecer, mas, como já foi afirmado aqui hoje, é muito interessante que fique na Justiça Federal isso. Que nem o professor falou aí, essa questão de atuação. Pessoal, vocês precisam entrar em contato com o professor Evandro, com o Giliardi, com mais pessoas que estão formando esses grupos para lutar. Então, a união faz a força. Tentem buscar esses grupos de WhatsApp, de Telegram, para que os senhores tenham pormenores, informações, e vocês consigam vislumbrar o que está acontecendo hoje nessa situação do caso Atlas Quantum. Espero ter conseguido responder sua pergunta, Evandro. Não sei se era esse o... Respondeu sim. Eu vou deixar para o Giliardi. Você tem alguma pergunta aí para fazer para o doutor Rafael? A gente fica só aguardando aí o andamento de quando é que esse cidadão aí vai estar enjaulado. Que, ser bem sincero, eu estou vendo o Bitcoin agora, a gente está conversando aqui, e o Bitcoin batendo R$344 mil. Doutor, quando é que a gente vai ver esse cara algemado, doutor? Essa é a pergunta da galera. Olha só, Giliardi, como eu já falei em outras lives também, eu não posso me comprometer falando sobre essas questões, mas tá? Usando o caso da Indeal como exemplo, eu posso abordar de uma forma teórica os fatos que lá passaram, porque já são públicos e notórios. As pessoas foram presas preventivamente, né? Então, o Instituto da Prisão Preventiva, ela hoje existe. E engraçado que eu já falei isso em outra live, inclusive com você, que existe a possibilidade, durante a investigação ainda, a prisão temporária. E lá nessa lei, da Lei 7960, se eu não salvo o melhor juízo, que é a lei que trata do crime da prisão temporária, lá no artigo 1º, a linha O, fala que o crime contra o sistema financeiro, ele é cabível à prisão temporária. Então, além da prisão preventiva, existe a prisão temporária. Tá? No caso lá da Índia, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, para as pessoas que estão aí vinculadas a esse caso que nós comentamos hoje, eu prefiro me abster de comentar, mas qual é o pano de fundo? A similaridade entre a atuação lá do Rio Grande do Sul com a aqui de São Paulo. E só vou abordar mais uma coisinha que eu acho interessante, que você falou dessa questão da técnica, né, de eu falar muito em termos técnicos. Acredite vocês, quiserem ou não,
mas eu tentei ser o mais claro possível, falar da forma mais tranquila e mais objetiva. Mesmo assim, eu acho que ainda fica pesado para o pessoal tentar entender. Agora, você imagine lá no tribunal, como é que é. Você tem que falar bonito, falar de uma forma técnica, e se você falar alguma coisa errada, o pessoal já te olha assim de canto de olho, você já fala, ih, comi bola. Aqui a gente está fazendo isso aí, embora possa ser editado, mas o vídeo está rolando, então acaba acontecendo algumas coisas, falar às vezes, por exemplo, concordância verbal, sai alguma coisa meio errada tal, mas em termos jurídicos, aspecto jurídico, fazer o que? É isso, pessoal. Estou tentando passar para vocês uma forma cristalina, não tem muito o que falar. Agora é óbvio, quando eu vou lá falar perante o juiz para defender um cliente e tal, é diferente. A gente tem que falar nós termos mais técnicos ainda. Eu lembro, eu comecei uma vez uma sustentação oral num caso meu, e eu já comecei logo assim, com perdão e adiantamento da hora, excelências, sem maiores elucubrações. Os daí já me olharam assim, eu já chamei a atenção. Então, para vocês verem os termos que nós utilizamos lá numa sustentação oral, por exemplo. Mas é que o mundo jurídico tem esse negócio de vaidade e tal, mas aqui você não pode. Você está tratando com o pessoal do mundo da moeda digital. Como é que eu vou querer ser bobo e querer falar para mostrar conhecimento? Que isso só vou ser taxado de ridículo. Então, tem que falar de uma forma bem tranquila para a galera aí. Ô, doutor Rafael, qual a sua opinião como advogado criminalista de pessoas que ficam fazendo a ponte, sendo ajudadores de falsos acordos, pessoas que estão ajudando ali, eu falo agora, é minha opinião como cliente, dos caras que estão querendo ajudar o bandido a dar o golpe, amaciar a carne para o pessoal segurar a manada, e nesses acordos aí que nos últimos 15 dias, né, 10 dias, 15 dias, saiu 2 acordos. Um para o Thiago, um para o irmão do Thiago ali de 1.300, acho que eu nem considero isso um acordo, entendeu? E outro apareceu um pix do rapaz ali que agradeceu até Jesus, a Baal, a todo mundo ali, a mãe do Rodrigo, a avó do Rodrigo. O que você acha dessas pessoas que estão ajudando ali o bandido? O que pode acontecer com essas pessoas? Ô, Gili, é o seguinte, Liard, até para vocês verem que eu estou respondendo com base no que está na lei, hein? Não sou nem eu que estou falando. É o que o Código Penal fala lá no artigo 29, tá? Assim, eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês verem também, para não falar que tá ficando muito técnico. Então, eu vou te responder a pergunta que você me fez, embasado na lei, tá? Não estou falando diretamente que tal pessoa vai... Mas eu vou te falar o que a lei fala. A sua pergunta a resposta está na lei. Então, vamos lá. Artigo 29 do Código Penal, concurso de pessoas. Isso aqui regulamenta a participação no evento criminoso, tá? Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas, na medida de sua culpabilidade. Respondeu a sua pergunta? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Meu querido, doa quem doer, sempre estou falando isso. Se participou, menos que minimamente for, bom, vai estar arrolado. Agora, se o promotor ou o procurador da República entender que deve fazer parte do bonde, já não é comigo. Eu vou aproveitar isso daí e vou dizer o seguinte. O doutor Rafael sabe muito bem que no decorrer do tempo, aquela notícia crime que foi protocolada na Polícia Federal, nós levamos, no decorrer do tempo, aquilo que a gente foi observando de pessoas participando, né, se associando, participando de uma maneira, como se diz, para prejudicar a comunidade, nós fomos levando e anexando lá, né, e protocolando junto no processo da Polícia Federal, no sentido de essas pessoas serem ouvidas e para dar também um caminho para a polícia poder investigar. Então, nós estamos de olho, nós estamos observando, nós estamos coletando provas e no momento certo, no momento adequado, todas as provas, né, doutor Rafael, a gente tem condições de anexar a esses processos que estão na justiça e a ideia mesmo é que todo mundo
saiba que a lei existe para todos, não é para um, não é para outro, a lei existe para todos. Então, dentro das possibilidades, nós vamos denunciar todas essas pessoas que estão de uma maneira e que a gente tenha alguma evidência, não digo denunciar, mas nós vamos apontar essas evidências nos processos para que a Polícia Federal possa investigar. Nós vamos fazer isso porque não é justo também que, e a meu ver, esses acordos, eles estão sendo costurados, porque a Atlas, eles já sabem que uma hora ou outra eles serão presos. E eles estão tentando mostrar uma boa fé, estão tentando mostrar um ou outro acordo, gatos pingados, né, para depois, na hora que eles forem presos, eles falarem, não, a gente está tentando pagar, a gente está tentando pagar as pessoas com deficiência, não é isso? Aquele papinho, aquele lero-lero. A gente é bonzinho, quer ajudar o pobre, o necessitado. A gente é bonzinho, quer ajudar. Exatamente. Rouba mais faz. Tem 40 mil para ajudar. Tem 40 mil, não tem só 2 ou 3, tem 40 mil. E é o seguinte, a gente já está sacando isso. E eu acho que a justiça não é boba para saber que isso daí não vai colar. E nós somos 40 mil e agora a gente está mais forte. Quero aproveitar para dizer para vocês que o doutor Artêmio Picanso está conosco. O Rossello Lopes, a gente chegou a conversar nos últimos dias, nós éramos 2 grupos grandes e a gente uniu as forças nesse objetivo comum. Dr. Calazans, Dr. Artêmio também está conosco. Eles não estão aqui nessa live, mas a gente conversa, nós trocamos informações e nós atuamos juntos nessa força. E eu vou dizer uma coisa, enquanto eu e o Giliardi, nós estamos fazendo a organização do movimento como um todo, Dr. Rafael, Dr. Artêmio, os advogados estão trabalhando no fundo, né? Estão trabalhando no fundo enquanto a gente organiza a comunicação com a galera. Então, as pessoas precisam saber que o advogado ele não pode se expor como eu e o Giliardi, nós nos expomos. Mas eles estão trabalhando, e principalmente o Dr. Rafael, porque assim, o Dr. Rafael eu sei porque o Dr. Rafael eu falo com ele quase todos os dias, para você ter ideia. Porque a gente, o Dr. Rafael sempre, eu peço até desculpas, deve estar até de saco cheio, mas ele sempre me ouve, sempre me dá atenção, sempre a gente está conversando, trocando informações, e a gente está de olho em tudo que está acontecendo por aí. Vocês sabem que tem muita gente aí querendo costurar esses acordos, né, Giliardi? Umas pessoas querendo costurar esses acordos por baixo dos panos, principalmente em relação às lideranças, estão tentando comprar as lideranças. Eu fui o primeiro que tentaram lá, e eu neguei, e divulguei ainda um vídeo, e divulguei print de tela mostrando a realidade e a verdade. Pergunto para você, Giliardi, antes da gente já ir finalizando, porque faz muito tempo que a gente está aqui. Giliardi, Rodrigo Marques, o bondoso, liga para você. Ele não liga porque ele é um covarde. Então ele não vai ligar. Ele vai pedir para um... Giliardi, boa tarde, tudo bem, Giliardi? ele vai pedir para um pau mandado lá, um comparsa ligar para você e falar assim, Giliardi, é o seguinte, te pago o dobro do que você tinha lá. E aí, Giliardi? Você olha, vê o preço do Bitcoin. E aí, o que você vai fazer? Aí eu vou fazer aquela análise ali, eu vou olhar, né? Eu tenho meio Bitcoin, o Bitcoin está batendo tantos mil, eu vou fazer agora esse drama aqui, ó, que vai ser a capa do vídeo. Professor, eu tenho uma relação da galera que chegou junto comigo, da onde eu estava me sentindo só, a galera que sem me conhecer, sem saber quem eu é, mais um carioca safado, mais um bandido, mais um vagabundo, a galera depositava 100, 50, 30, 10 reais, mandava oração para mim. Eu fiz uma relação ali porque eu acabei virando um reflexo desse pessoal. Eu não quero me sentir um bandido, porque eu vou estar, mesmo que eu pegue 300 mil, 500 mil reais, vai ter muita gente que eu vou estar dividindo o ódio do Rodrigo comigo. Eu não quero fazer isso. Por isso que o preço do Giliardi é o preço de mais ou menos, acho que tem 70 a 80 pessoas, que é o preço do Giliardi. É a galera que tanto o senhor viu ali quando o senhor pediu Pix. Não é engraçado? Você tem que mandar a galera parar de depositar, Rafa. Você fala, galera, segura, para de transferir que já bateu a meta. E você tem que repetir várias vezes, porque o pessoal quer ajudar. Tem gente que vale a pena. Em cima dessas pessoas, professor, eu falo diante de Deus.
Isso eu converso muito com a minha esposa, eu converso muito com o Rafael. Igual você fala que liga para o Rafael, eu acho que se quando o Rafael vai procurar a esposa para namorar, a mulher fala assim, vai procurar o Giliardi ou o professor Evandro, vai namorar com eles. Tanto que a gente liga. A gente acaba virando ali um símbolo para essas pessoas que confiam na gente. E o pior preço que tem na vida de um pai de família é o dividir o ódio que o Rodrigo Marques causou nas pessoas, dividir comigo, dividir com o senhor. Se é para pagar, então que pague decentemente, porque R$500 mil é um dinheiro bacana? Sim, é um dinheiro que muda uma vida. Mas eu acho que a paz e a dignidade, isso não tem preço. Perfeito. Aí eu vou passar, então, a palavra para o doutor Rafael, para a gente encerrar. Doutor Rafael, últimas palavras aí. Só, mais uma vez, gostaria de agradecer muito, imensamente, a oportunidade do professor Evandro Giliardi. Também deixando uma reflexão final aqui, que eu sempre trato em nome da comunidade de advogados, não só que atuam perante o cripto, mas representando mesmo, assim, o que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB hoje ela é uma instituição ímpar, né, no elenco das instituições brasileiras. E nós, advogados, graças a Deus, nós temos uma atuação amparada pela Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e também nós temos um código de ética e disciplina. Todo advogado tem que se pautar por ela. Eu jamais posso promover atos que vão contra os ideais da minha instituição. Então, a OAB, ela serve para ajudar a sociedade a solucionar o problema e os conflitos de interesse que tem no seio social. Nesse caso da Atlas, o que a OAB tem feito, graças a Deus, está cumprindo com o seu papel. Porque eu não falo isso, porque é muita ridicularização a pessoa falar de si própria. Então, eu falo isso em nome dos outros advogados que estão atuando. E todos os advogados que estão encampados, neste caso da Atlas, são excelentes profissionais, têm um dos meus mais sinceros parabéns. A nível de atuação de investigação privada, a nossa atuação está amparada pelo Conselho da Ordem Federal, que é o provimento 188 de 2018. Então, o advogado ele pode investigar também em nível privado. Isso que eu queria deixar claro para os senhores, tá? Então, o advogado ele tem que se pautar por uma conduta ética também. Por isso que às vezes eu brinco, eu não posso atuar, falar o que eu penso como pessoa, porque eu fui contratado para atuar com uma forma técnica como um advogado. E tem que representar muito bem a minha classe de advogados. Porque os advogados hoje, eles têm um papel fundamental de implementar, não apenas, o que eu quero deixar claro aqui para todos, talvez vão enxergar, vão visualizar esse vídeo, que não apenas o delegado, não apenas o promotor ou o juiz faz justiça. A primeira justiça vem de um advogado. Pessoal, não estou falando isso de mim, pelo amor de Deus, estou falando porque quem começou com tudo isso também foi o doutor Artemio Picanso, que é o que eu, assim, tem as minhas mais nobres envergaduras, porque é um cara do bem que está encampando essa luta e essa batalha. Mas assim, eu falo em nome da advocacia, né, brasileira, que a advocacia faz justiça. Então, senhores, procurem os seus advogados, expliquem para eles, procurem o conselho de um bom profissional de direito, porque a advocacia hoje, graças a Deus, ela é que leva os fatos até as autoridades para que as autoridades investiguem. Então, assim, pessoal, justiça se faz. E, graças a Deus, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje é uma instituição que abre portas para a realização da justiça. O advogado criminalista não atua só do lado daquele lado mais fraco, que às vezes precisa da defesa, porque você vê o Estado, às vezes o acusa de uma forma indevida. Então, precisa, para assegurar as regras do jogo, assegurar as regras da Constituição, para que aquele que é acusado possa responder o processo. Quem está sendo investigado também vai ser bem defendido pelo seu advogado, que assim tem que ser. Então, mas as vítimas também podem ter essa participação, né, do seu advogado, pode ir lá no advogado da sua cidade, pode contratar ele também, para que ele represente os seus interesses. Então, esse lado da visão do advogado criminalista, não apenas para defender quem está sendo acusado, mas também para atuar do lado das vítimas, como assistente, para levar o conhecimento e investigar os fatos. Tá bom? Gostaria de ter, porque às vezes nós, advogados criminalistas, temos uma visão deturpada. E não é essa aqui a intenção. O advogado ele é um profissional e ele deve ser enxergado como tal,
e ele não pode ser acusado pelo que ele representa dos interesses dos seus clientes. Ele é apenas contratado para levar o fato e aplicar o direito. Então, as pessoas não precisam ficar com raiva do advogado e nem querer retaliar, porque isso a gente apenas tenta representar esse anseio por justiça que é o professor Evandro Giliardi representado em várias outras pessoas. Tá bom? Giliardi, suas palavras finais. Eu agradeço, primeiramente, a Deus de estar, infelizmente, nesse momento de crise, num momento inoportuno, eu conheci uma pessoa tão incrível quanto o senhor, professor, e conhecer um cara tão gente boa quanto o doutor Rafael Salles, o Artêmio, conhecer o Rossello, conhecer o Jorge Calazans. São pessoas aí incríveis, histórias diferentes, mas hoje a gente tem um único propósito, que é vencer um inimigo, um bandido chamado Rodrigo Marques. E eu peço para quem estiver acompanhando esse vídeo, não desista do que é seu. Os bitcoins são seus, os depósitos em reais são seus, só você sabe e a sua família o que você está passando, faltando isso na sua casa agora. Bom, então eu vou deixar aqui o meu recado também, e eu digo o seguinte, a palavra que eu quero deixar é coragem. Coragem. Eu trabalho como professor, eu não sou um empresário, não sou um político, eu sou uma pessoa comum como você. Só que eu tenho a coragem de expor e pedir por justiça. E toda vez que eu fiz uma denúncia, toda vez que eu faço um movimento, organizo, ajudo a organizar, eu percebo dentro de mim, eu sinto o dever cumprido. É isso que eu sinto. Eu sinto que eu estou fazendo o que é certo, o que é correto. E eu conclamo a você que está aí assistindo esse vídeo e ainda não fez nada, que ninguém vai lutar por você para sempre. A gente precisa de você. Então faça, tenha esse sentimento que é muito bom, e eu estou lidando bem com isso graças a essa luta que eu estou batalhando. Isso me dá forças. E eu peço que você experimente esse sentimento, para você sentir aí no fundo do seu coração isso, e para que você perceba o seguinte, quanto isso é importante para mudar não só essa situação, mas o Brasil como um todo. Então eu peço que você tenha coragem. Nós vamos organizar agora o movimento para todos vocês, todos nós, enviarmos e-mails para o Conselho Nacional do Ministério Público. No dia 7 e dia 8 de abril, nós vamos sair na rua, em frente ao Ministério Público e à Polícia Federal, e nós vamos fazer manifestações para que eles defendam o direito do povo, nosso direito. Se você não estiver lá, se você não enviar o e-mail para o Ministério Público, se você não participar das nossas ações, do nosso movimento, então não reclame, pare de reclamar. Porque ficar reclamando sem agir não resolve nada. Não resolve nada. Giliardi tem a vida dele, Dr. Rafael tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Mas a gente encampou essa luta, como luta não minha, não do Giliardi, não do Dr. Rafael, de todo mundo. Dr. Artêmio que está com a gente, Rossello agora que a gente conversou e está aí alinhado nessa luta também. Então a gente vai até o fim. Mas você precisa ter coragem. Precisa ter coragem. É essa a minha mensagem. Eu acho que a gente pode encerrar. Agradeço imensamente, Giliardi. Sou seu fã, irmão. Doutor Rafael, sabe aí a minha consideração, minha admiração pela sua competência. Ô, Giliardi, essa é boa, hein, cara? Não sabia que dava para colocar esses negocinhos aí no vídeo. Minha consideração, meu respeito aí, doutor Rafael. Tamo junto nessa, gente. Vamos até esse cara ser preso. Não só ele, mas o bando inteiro. Abraço, gente. Um abraço, família. Boa noite. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco, até o próximo vídeo aí com notícias maravilhosas, com sempre algo positivo aí. Um abraço.